Estamos aqui de novo para mais uma receita. Você está no canal Bate-Papo Veg. Todos aqui são muito bem-vindos. A receita de hoje, como você já viu, é uma receita de bolo vegano sem glúten. Na verdade, é uma experiência que eu fiz e nós vamos aqui aprender juntos durante essa receita. Porque é a primeira vez que eu faço um bolo com esse mix de farinha. Eu fiz uma pesquisa sobre bolos sem glúten e de tudo que eu encontrei eu fiz algumas adaptações e coloquei aqui na receita para você que é o seguidor aqui do canal, que muitas vezes pede uma receita sem glúten, um bolo sem glúten. Então, atendendo a pedidos, hoje chegou o dia. É um bolo de chocolate, mas poderia ser de qualquer outro sabor. É importante vocês saberem que para fazer um bolo sem glúten, substituir a farinha de trigo não é simplesmente você substituir por uma farinha. Nós fazemos esse mix de farinhas que é para chegar na textura do bolo que a farinha comum nos proporciona, porque a farinha tem o glúten, obviamente, que estamos tirando. Alguma coisa precisa compensar a falta do glúten para ter um bom resultado, ter um bolo assim, saboroso, com textura muito boa. A princípio eu fiz esse bolo pensando em rechear, mas aí eu decidi só fazer uma cobertura rápida e simplificar. Essa receita, essa massa possibilita que você corte o bolo ao meio, ou você pode fazer nas forminhas menores, já em menores porções e depois fazendo as camadas, é o seu critério. Mas ele dá uma estrutura, é um bolo que tem uma estrutura para recheio e cobertura. E é hoje isso que nós vamos ver aqui no nosso canal, nessa receita. O resultado dele foi muito bom, por ser o primeiro teste, ficou ótimo, ele ficou com uma consistência boa, assim ele é um bolo que desmancha, derrete na boca, a massa muito gostosa. Ela ficou um pouco ressecada, eu vou comentar isso também durante o vídeo, por causa do tempo de forno, é uma coisa muito importante de se observar. E alguns outros fatores que nós vamos conversando durante o vídeo. Então, vamos lá fazer a nossa receita. Nós vamos misturar todos os ingredientes secos. Primeiramente, o mix de farinha, equivalente a 2,5 xícaras das de chá de farinha de trigo. 1,5 xícaras de farinha de arroz, meia xícara de amido de milho ou fécula de batata, 1/4 de xícara de polvilho doce, meia xícara de cacau em pó. Misture muito bem os ingredientes secos. Em um recipiente maior, vamos colocar o açúcar. Foi 1 xícara e 1/4 de açúcar. E em seguida o líquido, aqui eu estou usando água. Você pode usar suco, leite vegetal. Dissolva o açúcar completamente no líquido. Esse passo é importante para você ter um resultado melhor no seu bolo. É importante que o açúcar fique bem dissolvido. 1 colher das de chá de goma xantana, mais 1/8 de colher, ou seja, a pontinha da colher das de chá. Eu coloquei a goma xantana no líquido, mas não aconselho que você faça isso. É melhor misturar a goma xantana nos ingredientes secos. Meia xícara de óleo vegetal. Misture bem. E agora vamos começar a colocar os ingredientes secos para misturar com os molhados. Vá adicionando os ingredientes secos aos poucos. Eu notei que a massa está um pouco seca, precisa de mais líquido. Isso acontece devido às farinhas. Eu tinha um pouquinho do leite de coco
E eu adicionei meia xícara das de chá só para usar o leite, senão poderia ter sido somente a água. Vá misturando bem. E por último, uma colher das de sopa de fermento químico. Misture tudo muito bem para que o fermento incorpore na massa. Despeje a massa em uma assadeira untada e enfarinhada e leve o bolo ao forno pré-aquecido a 180 graus. Esse bolo assa em aproximadamente 30 minutos. Não deixe passar porque a massa resseca. Aconteceu isso comigo, passou um pouco do tempo, embora a massa tenha ficado bem macia, ela perdeu um pouco da umidade. É muito importante ficar atenta ao tempo do forno. Essa forma é grande. Ela tem 30 centímetros de diâmetro por 4 centímetros de altura. A massa desse bolo é ótima para recheio. Você pode cortar ao meio, rechear e cobrir. Ele tem estrutura, ele suporta recheio, cobertura e fica perfeito. Como eu não fiz recheio, eu senti a massa levemente ressecadinha, inclusive por causa do tempo de forno. Então fique atento a todos esses detalhes. Se você for fazer um bolo só para comer no lanche da tarde e jogar uma cobertura em cima, você pode colocar um pouco mais de líquido e aí você vai sentindo a consistência da massa. Fiz uma ganache com chocolate vegano próprio para cobertura, ele já vem fracionado. Eu coloquei meia xícara das de chá desse chocolate e 1/4 de xícara das de chá de leite vegetal. Usei o leite de coco. Leve para derreter o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Espalhe bem sobre o bolo ainda está morno, facilita espalhar a cobertura. E depois eu joguei chocolate granulado por cima. Você pode colocar o que você quiser. Espero que você tenha gostado do vídeo. Veja mais receitas aqui no canal. Muito obrigada por estar aqui. Um grande abraço e até a próxima.